Olá, meu querido e minha querida. Você tem fé? Você se considera uma pessoa de muita fé ou de pouca fé? Estava pensando sobre isso e por isso eu quero ler para você dois versículos apenas que se encontram em 1 João capítulo 5, verso 4 e 5, que diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? O maior ganho da fé é a salvação. A maior bênção de Deus para nós é a salvação. Temos estudado na minha igreja, na Escola Bíblica Dominical, o Evangelho de João e temos aprendido muito, porque ali nós vemos que o apóstolo João escreveu essa carta com o propósito de mostrar que Jesus era o Filho de Deus e que o maior ministério de Jesus era a pregação, era ganhar almas. Que tudo que Jesus fazia, inclusive os milagres, tinha como finalidade mostrar a sua autoridade, mostrar que ele era o Filho de Deus e que veio salvar a humanidade. Esse é o maior propósito de Deus, essa é a maior bênção e dádiva do Evangelho. E o homem só é salvo pela fé. Aquele que crê em Jesus pela fé, ele é salvo. E essa é a maior dádiva de Deus para nós. Essa é a maior dádiva que conquistamos pela fé, é ser salvos. Salvos da era vindoura, salvos do inferno, podermos passar uma eternidade com Deus, sermos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E essa é a maior demonstração da fé que podemos ter, é quando nós continuamos crendo em Jesus e no seu Evangelho. Jesus disse para Tomé, quando ele apareceu para ele já ressuscitado, e disse: Tomé, porque viste e creste? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Pedro, na sua carta, ele escreve dizendo: porque vocês amam a Jesus, ainda que vocês não tenham visto, mas vocês o amam e se alegram nele. Essa é a dádiva que nós temos do Evangelho, querido, e essa é a maior prova da nossa fé. Muitas das vezes nos questionamos por que nós não vemos mais milagres, ou nós provamos a nossa fé por este método, como se a quantidade de mortos que ressuscitamos ou de milagres físicos, de fé, de curas que nós vemos, mostrasse a nossa fé. Mas eu queria que você soubesse que, na verdade, a maior prova da nossa fé é quando nós continuamos caminhando com Deus. A maior demonstração de fé do apóstolo Paulo não foram só os seus milagres, não foram os seus aventais que curavam os enfermos, o fato dele ter ressuscitado mortos. Para mim, a maior prova de fé do apóstolo Paulo é que, apesar de tomar 195 chibatadas, apesar de apanhar com varas, apesar de passar boa parte da sua vida preso por amor ao Evangelho, apesar de enfrentar fome, frio, perigo, espada, ameaças, apesar de certa vez ser apedrejado até ser considerado morto, ele continuava crendo em Cristo Jesus e ele perseverou na fé até o fim, a ponto de, prestes a morrer, poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Qual é o maior profeta da Bíblia, dito pelo próprio Senhor Jesus, nascido de mulher? Não é João Batista? Quantos milagres João Batista fez? Quantos mortos João Batista ressuscitou? Nenhum. João Batista tinha uma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está chegando. E ele foi o maior profeta, dito pelo próprio Senhor Jesus. A grande demonstração da nossa fé é, apesar das lutas e tribulações que enfrentamos, continuarmos crendo. Certamente eu e você temos experiências com Deus, temos milagres, vimos o cuidado e o agir de Deus nas nossas vidas, mas não é através disso que nós mostramos a nossa fé. Eu creio que a fé é continuar perseverando na salvação, na doutrina e na graça de Deus nas nossas vidas. A fé é vencer o mundo, e como vencemos o mundo? Nos mantemos santos no meio de uma geração corrompida e perversa. É necessário muito mais fé para se manter santo no meio dessa geração do que para ressuscitar o morto ou do que para ver um milagre. Certa vez os discípulos voltaram do envio de Jesus se alegrando porque fizeram milagres, curaram enfermos, porque os demônios se submetiam a eles, e Jesus disse: não, mas se alegrem pelo fato de que o vosso nome está escrito no livro dos céus. Essa é a maior bênção e alegria do Evangelho, e nisso devemos perseverar, e nisso devemos manter a nossa fé. Conheço pessoas que já foram baleadas e que, quando estavam no hospital, no desespero,
clamaram por Deus e disseram que se saíssem de lá, serviriam a Deus, viveriam no Evangelho, abandonariam suas vidas de pecado, e quando eles saíram, eles se esqueceram de Deus. Conheço pessoas que estiveram entre a vida e a morte, que estiveram em coma, e que saíram de lá, se converteram e que hoje se afastaram de novo do Evangelho. Pessoas que tiveram milagres tremendos, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que estiveram entre a vida e a morte e se afastaram. E assim como conheço pessoas que talvez humanamente falando nunca tiveram uma grande experiência com Deus, nunca viram um morto ressuscitar, não tem nenhum grande testemunho para contar. Mas desde o momento que elas aceitaram Jesus e entregaram sua vida na mão de Deus, elas continuaram caminhando com Deus, continuaram crescendo na graça e no conhecimento e são uma bênção, um instrumento na mão de Deus. Eu te digo que essas são as pessoas de maiores fé. Maior fé é como um caso de uma irmã lá amada lá da minha igreja que nesse ano perdeu a filha, vítima de câncer. E apesar da dor e da perda de uma filha nova, tinha menos de 30 anos a sua filha, ela continuou firme nos caminhos do Senhor e hoje ela é inclusive presidente da União Feminina lá da nossa igreja. Isso é uma demonstração de fé. Toda vez que eu olho para ela eu vejo que grande fé, porque muitos por tão pouco abandonam a fé e se afastam de Deus. Eu também vivi minhas situações de dificuldade, de lutas, vi tantas coisas erradas e absurdas ao longo da igreja desde que eu me entendo por gente, mas nunca abandonei a fé. E pensando nisso ontem eu falei, nossa, eu sou um homem de fé. Porque é necessário muito mais fé para se manter constante na presença de Deus, para dizer não ao pecado, do que para presenciar apenas um milagre extraordinário e depois abandonar a fé. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer e foi salvo. Judas também fez milagres, porque Jesus certa vez enviou os 12. Judas fez milagres, Judas ganhou alma, Judas curou enfermos e foi para o caminho da perdição. De que importa, querido? Que você tenha a verdadeira fé. Que se você se cobra isso, que você entenda que a maior fé que nós temos é continuar crendo em Deus e nos mantendo firmes no seu Evangelho. Numa geração que tem vendido o Evangelho, que tem falsificado o Evangelho, numa geração onde muitos veem o Evangelho como uma forma de ganhar dinheiro, de fazer comércio, de buscar os seus interesses. Quando nós nos mantemos firmes na verdadeira doutrina, quando nos mantemos firmes, nos afastando do pecado, vivendo para Deus, abrindo mão de tudo por Deus, então nós temos muita fé, porque nós abrimos mão daquilo que nós vemos para receber aquilo que não podemos ver. Essa é a maior prova de fé que podemos dar. Nos mantermos firmes, tementes e obedientes a Deus, ainda quando ouvimos não de Deus, ainda quando Deus parece ficar em silêncio, ainda perante a dor, os sofrimentos da vida, quando nós nos mantemos na presença de Deus, então nós somos um homem e uma mulher de fé. Que você possa conservar essa verdadeira fé, que você possa crescer nessa verdadeira fé e que você possa buscar essa verdadeira fé de se manter firme e fiel a Deus até o fim. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome de Jesus.